bem? Hoje nós estamos aqui para mais um encontro para falar sobre algumas categorias do Prêmio Extra de TV 2015. As categorias que nós vamos falar a partir de agora são aquelas ditas principais e depois mais à frente um pouquinho as de novela. Então a gente hoje no programa vamos falar sobre ator coadjuvante e atriz coadjuvante. Eu estou novamente na companhia de André Arruda. Tudo bem, André? Tudo bem, e aí galera, tudo certo? E de Francisco Carbone. E aí, Chico, tudo bem? Tudo bem, gente, André, Martim. Então é isso, gente. Vamos falar sobre os indicados para ator coadjuvante, que são Eduardo Moscovis, por A Regra do Jogo, João Miguel, por Felizes para Sempre, Marcos Palmeira, por Babilônia, Rainer Cadete, por Verdades Secretas, Tonico Pereira, por A Regra do Jogo e Zé Carlos Machado, por Os 10 Mandamentos. Gostaria de abrir falando um pouco sobre Zé Carlos Machado, que é um ator, há pouco até o Sticer fez uma análise a respeito das atuações de Os 10 Mandamentos, até bem interessante, pegando os destaques negativos e positivos da novela, e ele colocou justamente Zé Carlos como um dos grandes destaques positivos. É um ator de qualidades, né? Um ator que até o André fala coisas bacanas sobre ele, e que pode ser até que essa indicação venha na esteira de um combo aí, além de Os 10 Mandamentos, que é uma novela com muito interesse, despertou aí, com índices de audiência altíssimos e tal, pela sua linguagem muito particular, por ser uma novela de gênero bíblico, algo nunca explorado, aqui no Brasil pelo menos. Esse ator tem aí o esteio desses bons trabalhos, agora está até em Além do Tempo, né, fazendo um personagem na nova fase da novela, etc. Então, a indicação dele é sempre uma indicação bem-vinda. Ele é um cara de regularidade nos trabalhos, de bastante economia nos recursos, né, André? E tem algumas coisas interessantes para dizer sobre ele. Primeiro é que eu gosto muito da forma como ele utiliza a voz, assim. Eu acho que é quase que o ponto forte, a carta na manga que ele tem. Ele tem uma voz rouca, diferente, que você identifica à distância, assim, tem 10 pessoas falando, ele no meio se destaca, e ele vai na atuação muito para lugares do comedimento, sem grandes exageros e grandes eloquências. Isso é muito legal, sem muita entonação. Então, sim, eu acho que tecnicamente ele tem essas características. Muito a apresentar mesmo como um trabalho particular e com assinatura. Não, sem dúvida, é um ator nesse estilo, fazendo uma novela bíblica, um personagem, um faraó, como era o caso do Sete, é algo bastante interessante da produção de elenco da novela, tê-lo escalado. Né? E até você falou de usar a voz dele, ele encampa muito bem essa autoridade, que às vezes os atores têm tanta dificuldade, né? Sem dúvida. Forçam um pouco transparecer, a mão, né? Exatamente. E ou tá no sangue ou tá em lugar nenhum, né, meu amigo? É verdade. A autoridade ou tá no sangue ou tá em lugar nenhum. E então, Chico, continua pra gente falando sobre o nosso querido Eduardo Moscovis em A Regra do Jogo. Eduardo Moscovis era um ator que muita gente, se não todas as pessoas, sentiam falta de ver numa novela, né? Ficou muito tempo sem querer assinar contrato longo, acho que continua nessa mesma pegada. Ficou durante um bom tempo dedicado ao teatro, depois ressurgiu em Louco por Elas, era uma série que eu amava. Inclusive pela Adriana Falcão, só um destaque aí. Sim, sem dúvida. Não, essa série tem muita coisa a destacar. A gente um dia podia gravar um programa inteiro só sobre ela. É uma série excelente. Eu acho que nunca teve o devido valor na Globo, mas era uma série excelente. E ele estava muito bem na série, um elenco muito bom. Aí resolveu voltar num personagem que, no fim das contas, a impressão que dá é que o personagem foi relegado à mesma praia que o Marcos Pasquim, em Babilônia. Porque ia ser gay, acabou não sendo gay, acabou sendo vilão além da conta. E eu acho que pagou ele, no fim das contas, o preço
dessa interrupção do personagem, dessa indecisão da Globo e do João Emanuel Carneiro, do personagem, pagou ele, porque o personagem nunca parece completo, a interpretação nunca parece precisa o suficiente, ele parece que está tateando no escuro até hoje, até o capítulo que eu vi hoje, ele ainda parece meio indeciso, entendeu? Eu sou meio contra essa atuação, até numa novela que tem outras grandes atuações coadjuvantes, acho esquisito ele ter sido lembrado. Óbvio, tem todo esse retorno de Eduardo Moscovis e o fato de ele estar fazendo um vilão, mas acho equivocada a indicação. E sobre o Marcos Palmeira, André, eu sei que você gosta da atuação, fala um pouquinho pra gente, por favor. Muito prazer de falar do Marcos Palmeira especificamente. Nunca fui entusiasta do trabalho do Marcos Palmeira, na verdade. Achava até que o que ele apresentava na TV, sobretudo, como resultado, era insuficiente, quase ruim. E de um tempo para cá, ele vem apostando em umas características e uns tipos tão interessantes. Eu vejo isso a partir já de Cheios de Charme. Acho que ele está excelente em Cheios de Charme. E em Babilônia, eu acho que ele está no melhor núcleo da novela, uma novela muito complicada, a gente já falou isso aqui, Sim. uma novela que não foi bem da audiência, que não teve uma boa receptividade do público, seja por causa do beijo gay das senhoras, seja por causa de uma história esquisita, meio construída, ou da representação da favela, ou do que quer que seja que fez com que as pessoas não embarcassem no jogo, e aí contra o cadilho. Ele apresenta um trabalho ultra interessante, das melhores atuações da novela, no melhor núcleo. E um personagem mau caráter, bastante profundo, assim, não é um mau caráter vazio, é um mau caráter apaixonadíssimo pela esposa, a relação dele com a esposa é muito interessante, é uma relação afetiva de fato, mas um cara mulherengo e político corrupto, e evangélico, e homofóbico, e preconceituoso em todas as escalas, e é muito interessante que ele usa o preconceito na história quase como uma carta, que ele recorre para atrair os olhares, já que político, dos votantes mais conservadores. Então, até o preconceito dele é um preconceito construído. Assim, eu acho, dentre essa lista, ele está entre as melhores opções, por esse trabalho específico em Babilônia. Sem dúvida, eu gostaria de destacar ainda a questão desse retorno dele às grandes atuações. Eu chamaria a atenção para o Mandrake da HBO, que eu acho que é o que meio que coloca a carreira dele num trilho bastante mais autoral, como ator. Até eu e Francisco já falamos sobre isso em outro momento, os bastidores, conversamos onde é que ficaria esse canto do cisne aí do Marcos Palmeira, e que continue esse ator cada vez mais interessante, né? No fim das contas nós queremos isso. E o nosso amigo Rainer Cadete, Francisco, em Verdades Secretas. Começa com o meu sorriso, né, gente? Era um personagem, e esse personagem ele foi tão alardeado pré-novela, todo mundo falava, Rainer Cadete, o ator em ascensão, com muitas aspas, vem aí num personagem desafiador. Não, eu digo muitas aspas em ascensão, porque até agora o Visc é o personagem dele que deu uma voz pra ele. Ele não tinha feito nada, gente. Era muito interessante as pessoas colocarem ele num patamar onde ele não tinha tido nem personagem pra se mostrar ainda. Mas enfim, ele já foi pra Verdades Secretas com esse approach, né? É o personagem gay da novela e vai ser um gay com G maiúsculo, porque às 11 horas da noite, vai poder pegar assim, em muitas teclas que não são batidas. Enfim, esse personagem... ele pegou, né? Não se pode dizer que não. Ou pode, né, Martim? Porque eu acho que esse personagem podia estar na novela das 6, entendeu? Porque eu acho que teve zero avanço em discussão sexual, entendeu? Mas aí a culpa nem é do cara, e a gente não tá nem falando de Verdades Secretas propriamente dita aqui. Mas ele também não acrescentou muito do que você esperaria, entendeu? Não tem um viés novo, não é uma abordagem diferenciada como o Thiago Fragoso fez em Amor à Vida, por exemplo, entendeu? Era uma abordagem óbvia, repetitiva, entendeu? O gay de sempre, gay escrachado, gay espalhafatoso, com um garbo, porque era um personagem que era ligado à moda,
mas o gay de novela, o gay da novela. Na novela das 7 seria mais engraçado, na novela das 8 seria mais sério, na novela das 11 acabou sendo uma coisa meio vazia ali, aí para variar nada, para variar nada. Valcir ainda resolveu que o cara tinha que no fim jogar nas 11 e aí pegava mulheres, chupava peitos e aí não disse a que veio realmente. Mas é isso. Eu acho que criou-se essa vaga anualmente de 1, 2, 3, todos indicados em ator coadjuvante, sendo homens que se vestem de mulheres ou que são gays e tal. E Maria Cadete é o ator do ano neste subsegmento, né? Muito bacana. E, bom, e o que falar a respeito do senhor Tonico Pereira, né, que já não tenha sido falado? Em regra do jogo, esse homem que sai aí de um bom período de A Grande Família, como Mendonça, um papel delicioso, um coadjuvante de super luxo daquela série que toda ela tinha atores em atuações de super luxo, para onde você olhar. É um senhor ator aí que tem uma história que fala por si só e, em regra do jogo, apresenta uma atuação nunca menos que surpreendente. É um homem que, por mais que o Ascânio seja um personagem que dialogue com a persona do Tonico Pereira, que é bastante marcante, ele tem essa persona despojada, nos bastidores mesmo, de ensaios e tal, ele é um homem do despojamento, o que o serve nesse personagem, mas é um ator de uma criatividade, de um poder de improviso, de uma vitalidade, de uma força cênica, de uma disrupção em cena. Ele consegue quebrar as coisas. Ele chegou a um ponto, o nível dele de atuação é tão bom, é tão qualitativamente maiúsculo, que ele chegou até a ajudar, a meu ver, como espectador e tal, os rumos de Alexandre Nero e de Giovanna Antonelli no começo de seus respectivos personagens, Atena e Romero. Ele conseguiu levantar a bola dos dois, inclusive se mostrando um ator extremamente generoso, como os grandes atores são em cena, jogando tanto com os dois, conseguia fazer com que os dois azeitassem ali o início, o começo de suas engrenagens. Obviamente, depois de meses de novela, não é o que acontece hoje, já estão muito à vontade, obrigado, mas naquele momento, aqui e ali ainda não. Então, ele consegue ter essa força de grupo, para além de construir um personagem realmente sensacional. Ele melhora o personagem, inclusive dá camadas e possibilidades para o Ascânio, que são múltiplas. Né? O João Emanuel Carneiro pode fazer o que quiser com o desenho desse personagem, literalmente, que a gente tem certeza que o Tonico dá conta. Então não preciso nem dizer que essa indicação, bom, não só é justificadíssima, como seria o meu voto na categoria. E o de vocês dois? O Tonico é meu voto também, tá? Eu acho que a gente tem uma categoria muito boa, talvez até melhor do que a categoria ator, pelos trabalhos em si. Eu fico com a melhor atuação masculina no ano, na minha opinião, que é a do Tonico Pereira. Mas eu queria fazer um comentário rápido sobre o Eduardo Moscovis. Eu acho que a entrada do personagem da Carolina Dickman deu uma melhorada, inclusive na atuação dele. Eu acho que ele tem mais onde se segurar, ele tem mais do que se vestir, ele tem uma coisa de marido ciumento ali, muito nas entrelinhas, que eu acho interessante. Sobre o Rainer Cadete, porque no nosso primeiro programa aqui da TV Lovers, no programa que o Chico fala sobre o primeiro capítulo de Regra do Jogo, eu faço um apanhado sobre Verdades Secretas e eu acho que o problema do personagem do Rainer Cadete em Verdade Secreta é o problema que a novela sofre como um todo. É um personagem hipertrofiado, sem conteúdo. Falta conteúdo, é um personagem que se repete ao inferno. São essas questões que eu queria dizer. E você, Chico, quem seria o seu voto? Gente, eu tenho que fazer, sei lá, 1, 2 nos comentários do André, porque além de tudo, eu ainda concordo com o que ele falou em relação ao Eduardo Moscovis. Não só o Eduardo Moscovis, eu acho que, por incrível que pareça, a Carolina Dickman, ela só não entrou para ajudar a si mesma, mas ela ajuda o Eduardo Moscovis. Ainda ajuda o Marco Pigossi também. O personagem também dá mais sentido para aquele personagem. Aquele personagem agora faz sentido com a entrada da Carolina Dickman. E a impressão que dá é que a entrada dela é tão boa para a novela que foi programada desde o início, entendeu? É bem interessante mesmo.
Mas o meu voto é pro Tonico Pereira, eu tô idêntico ao André. Eu acho que ele é o ator do ano, entendeu? Se eu tivesse que, tipo, numa premiação onde não houvesse atores protagonistas e coadjuvantes, o Tonico seria o meu vencedor, se tivesse que jogar todo mundo no mesmo bolo. Acho que é a grande atuação masculina do ano, sem sombra de dúvida. É um ator holofote. Ele chama. Eu tenho até pena, apesar de concordar com o que o Martin falou, que ele ajudou e ajuda diariamente Giovanna e Alexandre, eu acho que é um bate-bola meio injusto, porque os gols quem faz é ele sempre. Eles mandam a bola e ele tenta dividir, mas faz o golzinho dele também. É sempre. O que sai da. Eu vi uma cena essa semana dele sendo expulso de casa. Eu falei, gente, a pessoa até tá fora de cena e continua trabalhando bem. Como lidar com isso? Eu gostaria de destacar, eu acho que o ano está repleto de bons coadjuvantes masculinos e daria para a categoria ser, inclusive, quase que outra, porque a gente tem, novamente, eu vou bater na tecla, uma novela chamada Sete Vidas, com um elenco masculino poderosíssimo, com indicações que vão de Cláudia Arborandi a Ângelo Antônio, a Leonardo Medeiros, enfim, as indicações são imensas ali, e Fernando Eiras, um papel lindo também, muita gente bacana. E a gente teria Lima Duarte, teria uma série de pessoas que poderiam estar ali ocupando essas vagas também de coadjuvante. E é uma categoria que poderia estar aí, poderia tirar coisas dispensáveis, como os amigos acabaram de citar, e a gente colocar alguns desses nomes aí bem interessantes. Além do tempo também tem as suas como tirar o Luiz Carlos Vasconcelos, como tirar o próprio Emílio Dantas e muita gente bacana. Felipe Camargo tá muito bem na novela, tem muitas coisas muito interessantes. E eu acabei até cometendo um deslize aqui, eu esqueci de falar só do João Miguel. Mas também justifica. Eu tava procurando o buraco pra dizer que, inclusive, isso tem a ver com o fato de ser o único de série aí, né? Então a gente, na hora de fazer a divisão, ele ficou por último por causa da questão de ser um ator de série, o único entre os 6. E que o Chico até ia comentar sobre isso, né, Chico? Eu ia assim, tipo, é incrível, né? É uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que é muito injusto ele estar competindo com um trabalho tão curto, com atores com um trabalho tão longo, com meses na frente dele, só prova o poder de João Miguel, né? Porque ele conseguiu estar no meio dessas pessoas, né? Mesmo tendo trabalhado só durante 2 semanas, em janeiro, a pessoa ainda foi lembrada, o que só prova o nível da atuação e o nível desse ator. E fala um pouco da atuação, Tim. Olha, João Miguel é dos grandes atores que eu conheço, desde que eu o conheço. Assim. É um cara que é de uma ele consegue fazer literalmente tudo. Acho que não tem nada que esse homem não consiga fazer e dar conta muito bem. É um cara desses que tem a qualidade da verdade. Tudo que ele fala, você naturalmente acredita. Seja em filmes que ele faz aos borbotões, felizmente, seja em novelas, que fez menos, mas estava ali em Cordão Encantado muito bem também. E brilhante em Felizes para Sempre, uma atuação que é uma aula de masculinidade, porque ele consegue ser um homem absolutamente multifacetado, que está à beira de um ataque de nervos em alguns momentos, e é um cara que tem uma relação complexa com esse irmão, vindo ali pelo Henrique Dias, que a gente vai falar dele num outro momento, quando falamos dos atores, e que é um cara que é extremamente apaixonado por essa mulher, vivida pela Adriana Esteves, mas que ela um pouco renega, porque as preocupações dela não estão exatamente, necessariamente envolvendo o sexo e o afeto ali do casal, mas ele é um cara extremamente afetuoso, extremamente família, numa série que questiona esse conceito de família tradicional. Ele é esse fiel da balança que está ali o tempo inteiro instável, e com toda essa instabilidade ele reúne a instabilidade temática da série nesse personagem de uma forma brilhante, com cenas memoráveis, como quando ele quebra o gabinete do irmão, né, que é um cara super, um empreiteiro super rico e tal,
por conta de questões que envolvem, inclusive, essa masculinidade. E ele é um cara que extremamente sensível, delicado e tal, mas que é especialista em tiro ao alvo, desportivo e tal. Então ele tem toda essa... É um personagem que apresenta muitas possibilidades e que ele dá conta de todas elas. É uma indicação excelente, como o André, tenho certeza que concorda, e o próprio Francisco falaram. O que é triste é ele ter feito série. Possivelmente o Prêmio Extra deveria repensar essa questão e fragmentar a categoria realmente em atores, que não tenha ator coadjuvante de série também, ator de série, mas que tenha ator de série, pelo menos, de telefilme, de série, etc., para que a gente tenha uma competição mais justa e equilibrada dessas pessoas. Porque senão entra em conflito mesmo. A gente tem uma série de atuações aí ótimas, de programas mais curtos, e fica aí uma gangorra complicada de outros atores que têm que sustentar um personagem durante meses a fio. Mas vale a pena dar para o João Miguel o prêmio de melhor atuação, provavelmente a melhor atuação de ator masculino em séries. Seria um prêmio que ele receberia como a Miss Simpatia. Então é isso, minha gente. Vamos então para a próxima categoria? Vamos. Na nossa categoria seguinte, temos as atrizes coadjuvantes do ano. E entre as melhores atrizes coadjuvantes, temos, segundo o Prêmio Extra, Agatha Moreira por Verdades Secretas, Ana Beatriz Nogueira por Além do Tempo, Cássia Kiss por A Regra do Jogo, Cláudia Raia por Alto Astral, Grazi Massafera por Verdades Secretas e Regina Duarte por Sete Vidas. André, como nosso especialista internacional em Verdades Secretas, fala sobre a Agatha Moreira, por favor. Interessante ter acompanhado a trajetória dela na novela. Eu acho que a atuação dela é mais insensata do que deveria. Eu sequer a indicaria considerando outras atuações no ano, e aí citados, Além do Tempo, Sete Vidas, e mesmo em outras obras que você encontra um trabalho até mais interessante, mais coeso do trabalho que a Agatha Moreira apresenta. Ela sequer seria uma opção minha. Ela faz a filha do Alex, a filha do personagem do Rodrigo Lombardi, e é uma menina riquinha, ambiciosa e que sonha ser modelo, mas que não liga muito para dinheiro. A questão dela é o status e etc. Até porque ela vem de uma família de muito dinheiro. O pai dela é multimilionário, como a novela o descreve. Eu acho que o personagem engrena mais do meio para o fim. Quando a novela ganha uma tonalidade um pouco mais séria, ela está no cerne dessa seriedade, que tem um pouco a ver com a forma que ela tem de estar ali com as relações familiares meio tortas que a novela apresenta. Então, como um elogio, eu gostaria de dizer que ela efetivamente engrena, o personagem azeita, as coisas vão para um lado mais interessante, ela varia mais as opções em termos de forma de pegar as palavras, mesmo de entonação, expressão da voz, etc. Ela vai melhorando isso no decorrer, mas eu não acho que ela saia da novela com uma atuação de excelência. Então, entre as atuações do ano, ela sequer seria uma opção minha. Perfeito. Então, Chico, fala sobre a sua querida Regina Duarte, por favor. Ai, gente, é uma honra falar dessa, que infelizmente é a única indicação de atuação de Sete Vidas, entendeu? Eu acho um crime, uma novela que tipo, tinha alguns shows de interpretação por capítulo. E quando você fala por capítulo, não é exagero. Todo capítulo tinha alguma coisa. Não era, tipo, eu posso ir até mais fundo, é por bloco de capítulo. Tinha alguns shows por bloco. Se você perdesse um bloco, você tinha perdido uns 2 ou 3 shows. E a Regina, necessariamente, eu acho que ela tá aí muito, porque, ela é a Regina Duarte. Claro. E 2, porque eu acho que escolheram ali uma representante, no fim das contas, desse elenco. Não sei dizer se era a melhor representante. A gente tem uma lista infindável de mulheres extraordinárias coadjuvando nessa novela, que vão de Malu Gali a Gisele Frois e
Síria Coentro, entendeu? Pra onde você olha, Bianca maravilhoso. Comparato, e por aí vai. Muito Caraca, Maria Flor, que tá numa atuação excelente, né, na novela. Cara, Eduarda, tipo, eu cheguei no ponto. Eu acho que se eu tivesse que escolher alguém de 7 vidas, o que eu jamais faria, eu pegaria categorias inteiras e botaria vários atores de 7 vidas. Eu não conseguiria escolher uma pessoa. Mas, caso um revólver fosse posto na minha cabeça, era Maria Eduarda. Eu acho que eu ia conseguir tirar como uma atriz coadjuvante desse elenco. Mas eu acho que Regina Duarte não faz feio, tá num momento excelente, tá numa personagem que era meio que uma armadilha para ela, não uma personagem armadilha para Lícia Manzo. É uma personagem Lícia até a raiz dos cabelos, no que isso tem de melhor. E a Regina, como uma atriz muito habituada a tipos, acho que viu nessa possibilidade de estar nessa personagem, nessa novela, uma oportunidade não só de desglamorizar, como de humanizar, coisa que ela não fazia, acho que desde, sei lá, uma Helena de 20 anos atrás. E arrisco dizer que talvez estivesse melhor, entendeu? Acho que a Regina tem uma interpretação muito pontual numa personagem difícil, que era uma personagem até que parecia com a personagem da Fernanda Montenegro e Fernanda em Babilônia, com alguns textos meio que autoexplicativos demais às vezes, mas a humanidade que a Regina colocava naquilo fazia aquilo superior, entendeu? Sendo que nunca era a intenção da Lícia tornar aquilo autoexplicativo, muito pelo contrário. Era um personagem, horrível essa palavra, mas panfleto, na melhor da exposição que pode haver nesse caso, entendeu? Acho que eu gosto da indicação, porque a gente tem uma Agatha Moreira no meio dessas coadjuvantes, mas sinto falta de mais 7 vidas. E vocês, André, você ia comentar algo? Eu preciso comentar uma coisa sobre a Regina Duarte por um instante. É porque nós que acompanhamos televisão, teve uma fase que a Regina Duarte carregou o carimbo de péssima atriz, canastrona, exagerada e etc. E eu acho essa indicação, mais do que indicação, esse personagem, inclusive, uma oportunidade que ela teve de mostrar uma outra face de sua atuação. E para quem é fã da Regina Duarte, eu gostaria de indicar, inclusive, o Gata Velha Ainda Mia, que é um filme com ela e com a Bárbara Paz, excelente. A atuação dela nesse filme é excelente e a gente vê uma outra face da namoradinha do Brasil. Então agora vamos para a Cláudia Raia, por favor. A Cláudia Raia, Alto Astral. Eu vou repetir o que o Chico disse, né? O personagem, a indicação da Cláudia Raia é porque é a Cláudia Raia. Eu acho que a novela Alto Astral, o maior mérito da novela é nem ser uma novela pavorosa, ela ser mais uma novela insossa que qualquer outra coisa, ela não engrena esteticamente, infelizmente. E a Cláudia Raia faz mais um personagem às 7, como a Jaqueline de Tititi, por exemplo, com essa pegada mais cômica. Ela consegue fazer uma diferenciação, ela cria uma dobradinha que tem seu interesse, Conrado Caputo, e ao fim e ao cabo é um trabalho no nível dos trabalhos que a Cláudia Raia costuma apresentar, só que num contexto pouco ideal. Ela está no meio de uma novela com questões complicadas, uma novela difícil, assim, problemática em muitos aspectos. Vale a indicação pelo trabalho da Cláudia Raia especificamente, menos por uma construção mais ampla de personagem, etc. O trabalho que ela faz e a capacidade que ela tem de diferenciar, de se diferenciar do trabalho que faz em Tititi, eu acho que a indicação está bem posta. E Chico, vamos para Ana Beatriz Nogueira. Vamos sim. Eu não sei nem qual era a intenção do Prêmio Extra, indicando ela aqui, porque eles basicamente indicaram o que a gente viu na primeira fase, né? E a gente já está na segunda fase há um mês de Além do Tempo, onde Ana Beatriz Nogueira faz jus agora, enfim, a essa indicação, entendeu? Acho que eles provavelmente atiraram no que eu acho que eles atiraram no que viram e acertaram o que viram também, no fim das contas, porque eles gostaram muito de algo
que para mim não era o ideal de uma grande atuação. Eu, particularmente, esperava mais da Ana Beatriz Nogueira na novela, mas eu acho que talvez a culpa nem tenha sido totalmente dela, mas do sucesso estrondoso que foi Irene Ravache na primeira fase da novela, que praticamente acabou com todo... Engoliu a novela inteira. Engoliu, transformou a novela para si. Como a Ana Beatriz Nogueira era antagonista dela, acho que foi talvez quem mais tenha sofrido, entendeu? No fim das contas, Vitória tinha tantas camadas que roubou algumas camadas de Emília na primeira fase. Não havia mais motivo para ver uma outra personagem se aquela única era todas as personagens. Enfim, eu acho que Ana acabou se sacrificando além da conta. Óbvio, tinha os momentos, porque Ana é uma grande atriz, mas talvez tivesse pego a batalha errada. Agora o jogo mudou e a Ana está em pé de igualdade com a Irene. A personagem se renovou, ela se renovou como atriz, está completamente outra, não só da primeira fase da novela, como do que a gente conhece de Ana Beatriz Nogueira. Tá íntegra, chiquérrima, não só no sentido de vestimenta. É uma pessoa que tem uma fleuma, coisa que a Vitória sempre teve no passado e agora também. Eu acho que essa personagem nunca consegue passar que é menos do que é. Uma mulher de muitas posses, entendeu? E a Ana está muito bem colocada. O texto dela também melhorou, entendeu? Gente, não estou querendo dizer que Além do Tempo tenha texto ruim, não. É porque realmente eu acho que a personagem está muito realçada agora. Cresceu muito. Acho que o mérito é da Ana também e a gente acaba muito agradecido, porque é uma interpretação agora sim condizente com o que a gente conhece de Ana Beatriz Nogueira e merecedora de todas as indicações e possíveis prêmios que venham. E o que eu queria dizer é o seguinte, que de qualquer modo, né, eu concordo bastante com a opinião de Chico, mas o que eu queria dizer é apenas que, no caso, né, a Ana não estaria nessa categoria, não seria mais adequada para ela, seria a categoria de melhor atriz. Então, de uma forma ou de outra, ela está mal encaixada na categoria, me parece, né? Porque não tem como a gente não dizer que ela é atriz da novela, ela tem grande importância para aquele esquema narrativo todo, da novela das 6, etc. Né? Então, tem esse ponto. Então, avançando para Cássia Kiss, mais uma pessoa que eu não sei o que eu vou dizer a respeito, é uma atriz, eu acho que vou resumir o que eu digo já disse para cada um desses meus dois amigos que estão aqui comigo. Eu acho que se ela nascesse nos Estados Unidos, ela reuniria tantas indicações quanto a Meryl Streep tem. Assim. Eu acho que é uma atriz que ela consegue, ela sempre me chamou muito a atenção, mas ela consegue feitos no nível de conseguir a cada atuação avançar e buscar caminhos e conseguir galgar caminhos maiores e maiores e maiores. Por mais que aqui e ali ela possa hesitar num personagem ou outro, mas é uma atriz de uma tal criatividade, uma tal voracidade por essa arte, por esse ofício, que ela, até essas aqui e ali que ela possa claudicar, ela acaba sempre indo para um lugar além do que a gente imagina. Se a gente pega, sei lá, os 4, 5 últimos personagens dessa mulher, Dulce de Morde a Sopra, Carolina de Amores Roubados, personagem dela em O Rebu, e agora Djanira falecida Djanira em Regra do Jogo, são personagens completa e totalmente diferentes entre si, entre todos, né, que mostram o poder dessa atriz. Né? Eu acho que não teria como chamar mais do que talento, uma coisa mais profunda e mais complexa. Isso a mulher brilha no cinema e, enfim, a carreira é realmente impressionante. Eu acho que ela é uma dessas atrizes que raríssimo vai ser a gente não achar que ela mereça estar indicada em qualquer lugar. Assim, ela e Patrícia Pilar fizeram lá o Rebu e fizeram Amores Roubados. Para mim, ambas mereciam indicações por ambas as séries. Assim, é uma coisa, realmente é um nível de talento que é muito, muito intenso. E Djanira é uma personagem que
reunia muita força, eu acho que grandes qualidades de A Regra do Jogo num primeiro momento, numa primeira sessão, onde a mim particularmente tinha mais interesse a assistir e acompanhar a novela, residiam na personagem dela, que era uma personagem âncora, que inclusive guardava uma mediação de um núcleo muito positivado da novela, de heróis, de heroínas, etc, etc. Uma novela que quer discutir moral, ela tem, e que as pessoas reputam ao Jack uma coisa de colocar personagens muito complexos. Eu acho que a novela tinha a sua cota de personagens muito corretos demais, até, que até prejudicava o andamento do drama. Mas ela servia de alguma forma como ancoragem para essas pessoas, movimentando dilemas e questões e conflitos ali de uma forma bastante dinâmica até. E eu acho que, de alguma forma, a saída dela da novela, eu sei que tem função dramatúrgica para isso, movimentar mais os personagens, mas eu não sei exatamente se contribuiu para a novela como um todo. Não só pela atriz, mas pelo personagem. Eu acho que é uma boa personagem. Então, acho que realmente uma indicação excelente, super válida e, inclusive, seria claramente meu voto também. Eu gostaria de saber do voto de vocês. Dé? A gente não falou da Grazi Massafera, tá? Isso, então, por favor. Antes de falar da Grazi Massafera, eu queria só fazer um comentário sobre a Ana Beatriz Nogueira, porque além dela estar na categoria errada, né, ela é protagonista, ela é antagonista da novela, então ela tem uma relação direta ali com a personagem da Irene Ravache. Eu acho mesmo que no século XIX rola um overacting da parte dela, talvez por conta da direção, talvez por conta do clima dos anos do século XIX, e me causa um certo incômodo. Então eu concordo plenamente contigo quando ele fala que ela merece mais a indicação por uma coisa que ela fez depois que essas indicações saíram. Falando da Grazi Massafera, mais uma vez falando de Verdades Secretas, né, especialista mundial em Verdades Secretas. Verdades Secretas a Grazi entra com um arco definido de cara, um arco muito claro, muito objetivo, é uma história, a gente brinca muito com essa imagem do trem, né, que perpassa a trama. É um personagem com um trem muito forte, assim, alguém que vai se envolvendo com drogas até chegar ao fundo do poço do crack. E eu acho, assim, vou ser muito breve, eu amo a função desse personagem, a forma como ela põe esse personagem, porque numa novela pretensamente pesada, e por pretensamente, eu digo pretensamente mesmo, eu acho que a novela é muito menos pesada do que ela acha que é, do que ela gostaria de ser, Verdades Secretas, a gente vai falar disso mais à frente. O momento em que a barra pesava de fato, em que a nuvenzinha negra vinha para sua cabeça, era a hora que a Grazi Massafera aparecia no quadro. Eu acho que a discussão é muito forte, é muito contemporânea, é muito pertinente em muitos aspectos, e a atuação dela é extremamente competente. Por ser uma atriz jovem, que foi vítima de muito preconceito por conta de suas origens artísticas, etc., o meu voto ficaria por ela. Até por isso eu reclamei de não terem falado dela. E você, querido Chico, ficaria com quem? Ai, olha, entre a cruz e a caldeirinha que eu estou. Mas, enfim, a despeito de ter achado realmente a última cena da Grazi uma coisa enlouquecedora, Martinho, acho que você deve correr, não sei se você teve acesso a essa cena específica, eu acho que é a cena que justifica tudo o que a gente sabe muito bem que vai acontecer com ela daqui pra frente. Uma cena onde ela já não está mais drogada, entendeu? Aquela cena, pra mim, é o fechamento de um ciclo muito positivo, muito positivo. Todos os exageros que me incomodavam aqui e ali, no globo todo, que incluía direção, texto, maquiagem e até em último grau, a Grazi, eu acho que a Grazi era a pessoa que menos culpada, porque a pessoa, ela estava ali, era um cavalo só, coitada. Ela não escolheu falar aquelas coisas, ela não escolheu ser dirigida daquela maneira e nem escolheu estar maquiada daquela forma. Ela só tinha o que ela podia fazer. E era uma pessoa que a gente sabe, por mais star power que tenha, deve ter pouquíssimo ou zero poder de decisão. Então ela estava ali só para obedecer, basicamente. Mas eu pego todo esse arco, tudo isso que o André viu e que muita gente viu. Eu estou falando
opinião é maior do que de todo mundo, não. Muita gente acha realmente que a Grazi é a melhor atriz coadjuvante, a melhor atriz do ano e tudo mais. Mas eu acho que essa última cena dela faz valer tudo isso que eu possivelmente não gostava. Porque ela é uma cena que só faz sentido se você acompanhou aquilo tudo. Aquela cena, olha, só de falar dela, ela me arrepia inteiro. Eu já tô com o olho cheio d'água, porque eu acho aquela cena de uma singeleza, uma cena onde basicamente nada acontece, onde ela só olha e diz tudo. Mas mesmo assim eu fico com a Cássia. É muito difícil não votar. Adoro esse comentário. É muito difícil não votar na Cássia, Martim. Enquanto você estava falando, eu fiquei lembrando que essa mulher tem uma cena, basicamente. Não sei se tem mais do que isso, não. Mas de destaque, ela tem uma cena em Meu Nome Não É Johnny e uma cena em Chico Xavier. Em Chico Xavier é uma cena mesmo, especificamente. E Meu Nome Não É Johnny, né, querido? E em Os Inquilinos. E Os Inquilinos também. Cara, a mulher, no Meu Nome Não É Johnny, aparece algumas vezes, umas 3 ou 4 vezes, assim, nível Judi Dench no Shakespeare Apaixonado. E em uma dessas cenas, ela derruba uma lágrima com um olho. Eu fiquei olhando e falei assim, essa mulher não é desse planeta. No Chico Xavier, ela tem uma única cena também, onde ela contracena, uma cena de uns 5 minutos, ela contracenando com a Cristiane Torlone, que eu não sei qual das duas está melhor. E a Cristiane Torlone está possuída. Realmente está... Eu acho que a última grande atuação da Cristiane Torlone é em Chico Xavier. E Os Inquilinos não conta, né, Martim? Porque aí ela tem a ajuda de basicamente todo o elenco, inclusive coadjuvantes, cameos e pessoal que aparece lá atrás, todos dão show junto com ela. E num filme excelente, vale a indicação para você que está ouvindo. Um F maiúsculo, entendeu? Das melhores coisas. Uma das melhores coisas do cinema brasileiro dos últimos anos. Até no momento que eu sei, eu sou bandeiraço do cinema brasileiro, no momento que a gente está com muita coisa boa, uma dessas muitas coisas é Os Inquilinos. E Cássia, cara, eu acho incrível, porque Djanira tinha tudo para ter um pé em Dulce. Mas Cássia não deixa, é inacreditável, entendeu? As personagens tinham as mesmas origens, basicamente, eram pobres, maltratadas pra caramba pela vida, mas Cássia não deixa, é inacreditável. Se essa mulher fizer 20 prostitutas daqui até o fim da carreira dela, vão ser 20 prostitutas completamente diferentes uma da outra. 20 mulheres pobres, completamente diferentes. 20 mulheres ricas, completamente diferentes, com camadas diferentes, com um olhar diferente, com roupa, porque ela se mete em tudo. Eu lembro dela falando, antes de começar as gravações, que ela se metia na escolha dos figurinos de Djanira. Ela foi lá, falava o que não queria, o que ela achava que estava... Ou seja, é multitudo, multimídia, multitalento, entendeu? É muito complicado para mim não votar nela. E eu queria falar, para coroar como sempre, das ausências, que não são poucas, além das citadas de Sete Vidas, são muitas, Gali, Froese, e Bianca, e Síria, etc, etc. Temos aí, inclusive, a Love Paraisópolis, Soraya Ravenli, Fabiola Nascimento, não podem ser esquecidas. A gente tem... Não entendi, desculpa. Letícia Spiller teve um final de personagem interessantíssimo. Sim, eu acho que estava bem. E mesmo a Anissete Bruno em Paraisópolis estava um personagem tão interessante. Eu acho que... A Anissete pra mim acho que tem 20 anos, gente. Porque é uma semi-Cássia Kiss. É uma personagem que não sai de cena há alguns anos. É uma atriz que não sai de cena há alguns anos. E basicamente, o que tem para uma pessoa fazer aos 80 anos de idade? Basicamente a mesma coisa, né? Só a gente acha isso só antes de ver Anissete no ar. Só que não, né? Só que não. Ela faz tudo diferente, sempre. E destacar em Além do Tempo, obviamente, muita gente. Júlia Lemertz, Luiz Cardoso, e por aí vai. Muita gente. E é realmente uma novela com muitos talentos, né? Luiz Cardoso é um encanto diário, né? Cansar ver ela. Não dá pra parar de ver o Luiz Cardoso. Luiz Cardoso me cansa. Eu vou até o banheiro, falo bem assim, gente, para de dar show. Uma atriz coadjuvante pra representar Além do Tempo, eu escolheria o Luiz Cardoso, certamente. Concordo. Eu ficaria dividido entre ela e a Julia Lemertz bastante, mas são dois nomes que poderiam estar aí tranquilamente, sabe? Sim. É uma pena que não estejam, né?
Mas, enfim, a gente vai falar muito mais sobre a linha do tempo. Daqui a pouco vem balanço da novela, e vamos falar sobre a novela, e já teve hashtag sobre a novela. Só falta a gente vestir camisas e filmar e revender isso aqui sobre a novela. Então, suspeitas que estamos sendo pagos por Elizabeth Jean, vamos falar sobre isso depois. Mas é isso, gente. Tem muita gente. O que eu queria dizer com isso é que tem muita gente boa, muitas atrizes extraordinárias que poderiam estar em dos mais variados horários e veículos e tudo, e a gente nem citou séries de propósito, né, para não invalidar nossa proposta. Sim. Essa categoria não as tem, o que é positivo. O melhor atriz coadjuvante tem pessoas de novela, mais que haja discussão entre uma novela mais curta e outra mais longa, mas o fato é que são novelas, né? A estrutura dada, o nome dado é novela, então todas pelo menos estão adequadas nesse sentido. Então é isso, gente. Eu queria agradecer imensamente por você que ficou aqui ouvindo esses bravos companheiros falar do seu amor pela TV e pelo cinema, né? Nesse programa ficou bastante evidente isso também. E eu queria agradecer pela presença dos meus grandes amigos André e Chico. Obrigado, gente. De nada, eu quero dizer, primeiro eu quero agradecer os acessos, as pessoas têm acessado cada vez mais, quero pedir para as pessoas continuarem assistindo, nos ouvindo, e para as pessoas se inscreverem no canal. A gente vai estar sempre publicando coisas novas, e então espero que vocês curtam as discussões que a gente promove por aqui. Eu também quero agradecer, falar que eu estou nesse momento estupefato com o carinho, com a quantidade que está vindo, entendeu? Agradecer mais uma vez todos os likes e que vocês continuem igual. Hoje eu e o André, a gente está igual. Curtam a página, se cadastrem, curtam no Facebook as nossas postagens, compartilhem também, tudo é válido e até o próximo encontro. É isso, gente. E, sobretudo, sugiram, falem o que não gostaram, falem o que vocês querem ver, porque a gente está aqui para vocês, é para a gente trocar ideias. Senão, sem vocês... E é uma delícia, a gente faz com um prazer enorme. Então, o que vocês pedirem, a gente faz, com certeza. Mesmo. O que vocês pedirem, a gente faz. É verdade. Um beijo para todos, gente, e até o próximo.